Então vamos orar por junho, vamos profetizar por junho, vamos declarar por junho, e nós tomamos posse do melhor junho da nossa vida até então, no nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós oramos, convidamos tua santa presença, manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, tens muita liberdade para operar. Fala conosco. Usa, Senhor, a minha boca, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, que eu possa abrir a minha boca e o Senhor falar através dela, para que vidas sejam restauradas, libertas, transformadas, e que em tudo teu nome seja glorificado. Nessa manhã, ó Pai, representando junho, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por mais um dia, pelo 6º dia desse propósito. Obrigado por todas as famílias, mais de 300 famílias estão envolvidas nesse projeto. Senhor, vidas do norte, do sul, do leste, do oeste, pessoas de nações diferentes, pessoas que estão na Suíça, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos. Ó Deus, e eu quero, Pai, te agradecer. Agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de poder ser uma ministra da tua palavra. Obrigado, Deus, porque vidas têm sido restauradas nesse lugar, nessa ambiência. Obrigado, Pai, pela rede social que nós podemos utilizar, Senhor. Ó Deus, e fazer dela um instrumento nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cada resposta de oração, por cada decisão que foi tomada nesse lugar, por cada vida que decidiu cuidar mais da saúde, cuidar mais da família, orar mais, buscar mais a tua presença. Por cada vida que decidiu se posicionar de uma forma diferente. Deus, por cada vida que saiu da depressão, da dependência emocional. Por cada vida, Pai, que estava vivendo no pecado, mas decidiu voltar para a tua presença. Por cada vida que voltou para a igreja. Por cada vida, Senhor, que voltou a congregar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nosso favor. A tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a terra, buscando alguém que o Senhor possa se mostrar forte. E nessa manhã, nós te louvamos pela tua força. A alegria do Senhor é a nossa força e nós te louvamos pela tua força na nossa vida. Nessa manhã, Senhor, nós apresentamos o mês de junho na tua mão. Nós pavimentamos pela fé essa estrada, Senhor. E nós queremos profetizar na nossa vida espiritual. Ó Deus, fome, sede, uma busca, Senhor, de velocidade, constância. Nós profetizamos constância todo esse ano de 2024. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que a constância é muito mais poderosa que a velocidade. Só que nós cremos, ó Pai, que nós podemos ser velozes e constantes. E nós profetizamos velocidade e constância na nossa vida durante todo este ano. Que nós possamos ser como as águias, Pai, que voam alto, não se cansam, não se fadigam, como a tua palavra diz. Nós oramos, ó Deus, por experiências contigo, por envolvimento com a tua presença, com a tua palavra e com a tua direção. Que nós possamos, Pai, mergulhar em águas mais profundas, em profundidade com o Senhor. Ó Deus, em intimidade com a tua presença, em um lugar onde os nossos ouvidos, os nossos olhos se abram, os nossos sentidos, Pai, possam escutar a voz da eternidade, escutar a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos nessa manhã, apresentamos a vida, Pai, emocional, equilíbrio, paz, sabedoria.
Ó Deus, domínio próprio, governo. Senhor, que nós sejamos governantes, ó Pai, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Que nós venhamos nos posicionar, Pai, de forma assertiva. Que haja, Senhor, a paz e a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, em tudo que nós venhamos fazer. Apresentamos diante do teu altar a vida física. Oramos, ó Deus, por constância no beber a água, em nos alimentar bem. Constância, Senhor, em fazer atividades físicas. Constância, Pai, na saúde. Renova, Pai, Senhor, as células do corpo, a corrente sanguínea, renova as vitaminas do organismo, os hormônios, Pai. Traz, Senhor, alinhamento em cada hormônio. Em nome de Jesus, traga cura, que toda doença, toda enfermidade possa desaparecer. Senhor, e na autoridade do teu nome, nós repreendemos e declaramos, ó Pai, cura total e completa sobre as nossas vidas. Repreendemos todo mal, todo câncer, toda, Senhor, enfermidade, em nome de Jesus, toda ânsia de vômito, em nome de Jesus, fora. Nós declaramos todas as pedras em rins, em nome de Jesus, toda pedra em vesícula possa desaparecer, e nós declaramos cura. Nós oramos, ó Deus, pela vida familiar, casamento, que a tua mão se estenda sobre cada casamento, que o Senhor nos dê sabedoria. Ó Deus, que o Senhor levante mulheres sábias e sacerdotes segundo o teu coração. Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, sobre cada pai, sobre cada homem espalhado, Senhor. Ó Deus, no Brasil, no mundo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, levantar homens segundo o teu coração. Senhor, ontem eu vi uma estatística a respeito de quando uma mãe serve ao Senhor, 17% da tua família tem a probabilidade de servir ao Senhor, mas quando um homem serve ao Senhor, 97% daquela família vai te honrar e vai servir ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, desperta, Senhor, os homens, desperta os sacerdotes, tira desse lugar, Pai, de mornidão, de apatia, de indiferença, tira desse lugar, Senhor, ó Deus, de invalidação espiritual, tira desse lugar de engano, de mentira, de cegueira. Em nome de Jesus, Senhor, desperta, Senhor, desperta, Pai. Desperta, Senhor, os Josués na nossa geração. Desperta, Pai, homens libertadores como Moisés. Desperta, Senhor, os Paulos. Desperta, Senhor, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, nessa manhã e apresentamos, Senhor, as nossas vidas no mês de junho. Ó Deus, profissional e financeira, que do norte, do sul, do leste, oeste, os recursos financeiros venham para as nossas mãos, que oportunidades nos alcancem, que a bênção corra atrás de nós. Senhor, que nós não sejamos aqueles, Pai, que sejam os buscadores da bênção, mas que nós sejamos os buscadores do Senhor e que a bênção, Senhor, possa nos alcançar, que ela possa correr atrás das nossas vidas, que nós possamos ver um fluir do Senhor no nosso trabalho, no agir do Senhor nas nossas vidas. Pai, que no mês de junho empresas nasçam, que no mês de junho, Pai, profissionais extraordinários possam se estabelecer no mercado de uma forma sobrenatural, que o Senhor ministre vida, transformação, restauração e alinhamento. Oramos nessa manhã e apresentamos, ó Pai, o mês de junho nas tuas mãos, pavimentamos essa estrada, declaramos que nós teremos um mês de junho abençoado, bendito, santo, que viveremos, ó Pai, as melhores experiências contigo, que vamos viver todo o plano e a trajetória que o Senhor tem para as nossas vidas. E profetizamos mais uma vez nessa manhã, Pai, toda sorte de bênção sobre o ano de 2024, que as nossas vidas, Pai, sejam completamente conduzidas e guiadas pela Tua presença, e que nesse ano nós possamos, Senhor, viver
tudo aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade. Senhor, nessa manhã, nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas, o mês de junho e o ano de 2024, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém de novo. E Deus é bom, fiel, justo, verdadeiro, poderoso, o Rei da glória, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração nessa manhã. Ontem eu vi uma estatística, eu já sabia, Deus tem dias que Ele tem me falado a respeito. Eu fiz até a live com Flávia e eu trouxe isso lá na live. Deus tem me falado a respeito de orar pelos homens da nossa nação, do mundo, orar pelos homens. Ore pelos homens. Você vê em todo lugar, desperta Débora. Você vê em todo lugar mulheres que oram, mulheres que buscam. Mas você vê uma apatia geral na vida de muitos homens. Eu não vou dizer todos, mas é muito. São muitos homens adoecidos, apáticos, indiferentes. Homens que inclusive dizem assim, minha mulher é a intercessora. Não, queridos, Deus não chamou mulher para ser intercessora, não. Deus chamou todo mundo para ser intercessor. Não tem um ministério de intercessores, não. É orar em todo o tempo. Esse orar em todo o tempo não é só para mulher, não, é para todo mundo. Então, que você possa ser alguém que hoje possa entender essa oração, que você comece a profetizar todos os dias, quando você estiver orando, profetiza sobre os homens das nações. Senhor, levanta homens segundo o teu coração. Senhor, vai quebrando toda opressão no nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Sabe que eu tenho percebido o nível de ataque sobre a vida dos homens, ideologia de gênero, a quantidade de homens que estão se perdendo, prostituição, imoralidade, pornografia, destruição, uma mentalidade fraca, homens enfraquecidos, homens que não oram, homens que não buscam. Se você olhar a igreja como um todo, a maioria da igreja é composta por quem? Mulheres. A maioria, pode observar. Observa na tua lá hoje. Quem é que mais se move, mais trabalha dentro do contexto espiritual? Pode olhar. Mulheres. É mulheres que se movem. E eu não sou contra mulheres se mover. Mas eu sei que Satanás, ele tem trabalhado com muito ímpeto para matar os patriarcas. Eu sei que Satanás tem trabalhado com muito ímpeto para matar os patriarcas, para que os patriarcas morram. E olha só, nessa estatística que eu vi, quando uma mãe se converte, leva os filhos para a igreja, ensina, orienta, 17% tem a probabilidade de servir a Jesus, de buscar Jesus, de se envolver com Jesus, de se envolver com a igreja e de ir para a eternidade morar com Deus. Olha só. Agora, se um homem é ele que se posiciona dentro da casa, é ele que se posiciona dentro da igreja, 97% da sua geração tem a probabilidade de se posicionar para buscar ao Senhor, se envolver com Jesus, se envolver com o corpo de Cristo, com a igreja e morar com Jesus. Você acha que Satanás vai bater em quem? Você acha que Satanás vai trazer mornidão para quem? Você acha que a maioria das bandejas estão sendo oferecidas para quem? E se a gente não acordar, queridos,
a gente vai se adaptando e se acostumando e achando que tá tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. Senhor, eu me recuso a ver isso e ficar calada. Não, eu vou fazer minha parte. Talvez a minha parte seja desse tamaninho, pequenininha, mas eu vou fazer minha parte. Senhor, talvez a sensação que você tem quando você fala disso, que é irrelevante, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou despertar o máximo de pessoas que eu puder para orar por esse motivo. Para orar por esse motivo. Em nome de Jesus, interceder, profetizar. Homens fortes, homens corajosos. Homens segundo o coração de Deus. Homens que se posicionam em oração, em jejum, em busca, em leitura da palavra. Homens que crescem, homens que ensinam os filhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém, e amém, e amém. Olha aí, os filhos de Isabel perguntam assim, ô pai, ô mãe, por que a gente tem que ir para a igreja e meu pai não vai? Exatamente. Profetiza, minha irmã, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de hoje. Deus vai falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar ao teu coração. O AP Amado Júnior disse assim, no passado foi a mulher, agora o homem, sendo diminuído e estragado. Exatamente, é uma guerra, né? Contra a família, é uma guerra. E Satanás, ele não brinca não de guerrear. Ele é trabalhador, uma coisa que ele tem é trabalhador. Nós vamos ler hoje 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. E o versículo de hoje, eu vou ler um pedaço aqui, e aí depois eu vou para o lugar aonde eu quero focar, tá bom? A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos. E 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, ele parou e gritou às tropas de Israel. E ele disse, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? E o gigante dizia assim, escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e eu puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos. E aí ele disse assim no 10, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha o desafio. E aí, vamos para a palavra aqui, que é o versículo 26. 1 Samuel 17, 26 diz assim. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E repetiram a Davi e disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Contaram para Davi o que o homem
e a receber. E no 31 diz: e as palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, e Saul o mandou chamar. Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa manhã, e que verdadeiramente a tua palavra faça morada nos nossos corações, e que nós sejamos conduzidos nessa manhã pela tua presença, no nome de Jesus. Eu quero usar essa palavra de hoje para falar de intencionalidade. Uma das coisas que mais mudou a minha vida, que mais impactou a minha vida, que mais virou as chaves que eu precisava na minha vida, foi o poder da intencionalidade. Foi me posicionar com intencionalidade. Ser intencional, mesmo quando eu não tenho vontade. Ser intencional porque eu sei do que precisa ser feito, eu sei o que precisa ser realizado, eu sei que eu preciso crescer no espírito, eu preciso desenvolver na alma, eu preciso crescer no corpo. Eu sei que eu preciso cuidar do espírito, cuidar da alma, cuidar do corpo. E ser intencional me fez construir uma nova realidade na minha vida e pode fazer com que você construa uma nova realidade na sua vida. A palavra que nós lemos fala do episódio muito conhecido, principalmente pelas crianças. As crianças amam, eu amava, né? Hoje ainda um dos meus personagens bíblicos principais ainda é o rei Davi, né? Pela forma como Deus lidou com Davi, como o que Deus fez, né? Davi era só um pastorzinho de ovelhas que cuidava das poucas ovelhas do seu pai, alguém que estava atrás da malhada, mas alguém que Deus viu lá atrás da malhada. Alguém que Deus viu quando ninguém conhecia. Alguém que Deus disse assim: olha, Samuel, eu encontrei alguém segundo o meu coração. Eu encontrei alguém que vai reinar sobre Israel. Alguém que tem um coração diferente. Só que ninguém conhecia Davi. Ninguém sabia quem Davi era. O próprio Samuel não sabia quem Davi era. E eu já quero iniciar aqui dizendo para você: mesmo que ninguém saiba quem você é, mesmo que ninguém te conheça, mesmo que ninguém está vendo o que você está fazendo, eu quero te dizer que o Senhor está te vendo. Ontem nós falamos a respeito de plantio e colheita. Ontem nós falamos a respeito de plantar e colher. E muitas vezes tem pessoas que elas só plantam nas obras de aparência. Quando todo mundo está vendo, sabe, aquela pessoa que muitas vezes tudo que ela faz é para os outros verem. Para os outros verem. Tem essa autodisposição em querer aparecer para as pessoas e impressionar pessoas. E eu costumo dizer que eu não fui chamada para impressionar pessoas, eu fui chamada para cumprir meu propósito. Porque impressionar pessoas, queridos, gasta muita energia, gasta muita força, é muito cansativo. Agradar pessoas é muito cansativo, gera muita energia. E outra, você não vai conseguir. Só que Davi, queridos, ele não estava ali para agradar pessoas, ele não estava ali para impressionar pessoas, ele estava ali para cumprir um chamado e o propósito de Deus. Davi foi visto por Deus quando ninguém o via. E eu quero repetir isso novamente. Para você que entrou aqui. Porque talvez você tenha se sentido todos esses anos da tua vida invisível. Invisível. Ignorado pelas pessoas. Rejeitado. Quantas pessoas estão na frequência contínua, na reverberação contínua da rejeição e do abandono?
Eu quero te dizer nessa manhã, mesmo que você tenha sido rejeitado, mesmo que você tenha sido abandonado, mesmo que você tenha sofrido diversas rejeições, diversas dores durante o seu processo, durante a sua jornada, eu quero dizer para você que aquele que não dorme vê quem você é. Aquele que não dorme sabe o que você está passando. Ele está vendo o seu plantio, ele está vendo o seu posicionamento. Ele está vendo quem você é. E Deus viu Davi. E Deus manda o profeta na casa de Davi. Deus manda ungir Davi. Os seus irmãos veem a unção de Davi, veem o chamado de Davi, veem que Deus o escolheu como rei para reinar sobre Israel. Só que, queridos, Davi termina de ser ungido, joga óleo na cabeça dele, ora por ele. Só que ele volta para trás das malhadas. Só que Davi não vai imediatamente para o palácio. Porque tem um processo. E não tem como burlar o processo. Davi ainda não estava forjado o suficiente para ser o rei. E Davi volta para trás das malhadas. Eu acho, sinceramente, que a família dele não deu nem trela pro que tinha acontecido. Eu acho que a família dele orou. Davi, rei? Volta lá, menino. Vai cuidar daquelas ovelhas? Deixa ser doido. E por que, Sumaí, você tá falando isso? Porque, queridos, nesse episódio aqui, quando Davi se apresenta na guerra, o seu irmão, ele fala uma coisa para Davi que me chama a atenção. Seu irmão, ele ficou irritado com Davi. O irmão dele estava falando, o irmão dele sabia que ele era ungido rei. Só que olha como o irmão dele trata ele. Por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Moleque presunçoso. Seu coração é mau. Você veio ver a batalha. Olha o que o irmão dele fala com ele. Você é presunçoso. Eu conheço seu coração. Você tem um coração mau. Olha o que o irmão dele está falando dele. Só que olha o que Deus fala de Davi. Samuel, eu encontrei um homem. Deus não viu um menino. Davi, que ele tinha 17 anos quando foi ungido. Mas Deus diz assim, olha, Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Vai na casa de Jessé, unge ele, rei de Israel. Só que as pessoas que estavam perto não viam em Davi esse homem segundo o coração de Deus. Então, saia desse lugar de necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Sai desse emaranhado de querer que alguém bata nas suas costas e fale, eu sou contigo, e não abro. Para de querer ser aprovado. Porque tem pessoas, queridos, e principalmente tem pessoas que você acha que deveria te dar apoio. E tem muita gente ferida nesse lugar porque acha que aquela pessoa deveria te apoiar, deveria cuidar de você, deveria te impulsionar. E às vezes essas pessoas que você acha que deveriam te impulsionar são as que mais puxam o seu tapete, são as que mais falam mal de você, são as que mais te amaldiçoam. E aí você fica aprisionado no que essas pessoas estão falando, ao invés de ouvir a voz do Senhor, ao invés de ouvir aquilo que Deus está falando para o teu coração, ao invés de entender o chamado de Deus e se posicionar diante dele. Ao invés de ouvir aquilo que Deus disse e falar assim, aqui, Senhor, eis-me aqui para viver todo o plano, todo o projeto, todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Para ser boca do Senhor, para ser mão do Senhor, para ser pé do Senhor,
para ser alguém que representa o céu nessa terra. Eis-me aqui, Pai, para fazer a diferença. Eis-me aqui. E Davi, queridos, independente do impulsionar da família dele, ele se posicionou. E ele se posicionou como? Ele obedeceu o pai, ele continuou cuidando das ovelhas, ele não foi embora com Samuel, ele voltou. Quando ele foi ungido rei, ele voltou para o mesmo lugar que ele estava antes. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e a gente acha que Deus vai fazer na mesma hora. E às vezes Deus nos dá a promessa e Ele nos prepara para a promessa. A primeira vez que Deus me falou a respeito de mãe de multidões, eu acho que tem uma média de 13 anos. Quanto tempo já passou? E eu passei anos. Eu dizia, Senhor, cadê a multidão? Deixa eu perguntar aqui pro Senhor, cadê a multidão? E hoje, queridos, eu já consigo ver de uma forma diferente. Quantos líderes, quantos pastores, quantas missionárias, quantas influencers gigantescas Deus tem colocado na minha vida para eu treinar. Quantas de vocês aqui, por trás de uma Joyce, tem milhares de pessoas. Por trás de uma pastora Marli, tem milhares de pessoas. Por trás de uma Flávia Teodoro, tem milhares de pessoas. Por trás de pessoas que Deus tem colocado na minha vida, de Silvânia, né, minha amiga? Tem milhares de pessoas. E eu comecei a enxergar que de fato a multidão tinha chegado, mas eu não conseguia enxergar como Deus vê. Eu não conseguia enxergar como Deus enxerga. Eu não conseguia ver o que Ele via. E uma das coisas que Deus mais me tem feito treinar são líderes. Quantas psicólogas o Senhor já usou a minha vida para impulsionar. Impulsionar, virar a chave, se posicionar diante da vida de uma forma diferente, diante do trabalho, conseguir enxergar o que estava na mão delas. Então, quando Deus te dá a promessa, você vai passar pelo processo. Você vai viver a jornada para que então você se posicione diante da promessa. E para que você viva a promessa, você precisa ser intencional. Uma vez eu fui numa igreja, num culto, eu lembro até hoje desse dia. Muita clareza eu lembro. Tem uns 12 anos, mais ou menos. E nesse culto eu sentei lá e eu falei, Deus, o Senhor me deu uma promessa, o Senhor me deu uma direção, o Senhor falou isso comigo, o Senhor me deu uma visão. Eu vou sentar aqui e eu vou ficar de boa. E se o Senhor foi o Senhor que me deu, vai se cumprir. Se não foi o Senhor que me deu, eu não vou ficar me estressando, eu não vou ficar correndo, não. Vou ficar aqui quieta. E aí naquele dia a pessoa que foi ministrar começou a ministrar. Você tá pensando que se você não se mover, se você não tomar decisões, se você não sair do lugar, a promessa na sua vida vai se cumprir? Não vai, não. Tem uma parte que Deus faz e tem outra que é você que faz. Eu falei, Senhor. E começou a ministrar de uma forma, sabe quando tá respondendo o seu questionamento? Sabe quando tá respondendo aquilo que você falou? E queridos, para que a gente possa adentrar nos planos, nos projetos, no propósito de Deus, fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, você precisa ser intencional. Intencional nas suas ações. Intencional no governo da tua mente. Intencional na leitura da palavra. Intencional na oração.
Intencionalidade é acordar pela manhã e já acordar ligada no Espírito de Deus. Bom dia, Espírito Santo. E já ligado ali naquilo que Deus tem para a tua vida. Comunhão, intimidade, relacionamento. Isso é um lugar de intencionalidade. Quando Davi, queridos, ele é enviado pelo pai dele para levar grãos, para levar pão, para levar queijo. Ele poderia ter chegado lá. Chegou, entregou pão, queijo, aqui, ó, tá por aqui, né? Toma aqui e eu tô indo embora. Esse foi meu trabalho. Só que Davi foi intencional. Ele sabia quem ele era. Ninguém ali sabia quem ele era. Ninguém. Ninguém sabia quem Davi era. Aquelas pessoas olhavam ali um menino, um moleque, um Zé Ninguém. Só que Davi sabia quem ele era. Eu quero te dizer nessa manhã que você precisa saber quem você é. Você precisa ter clareza de identidade, convicção da sua identidade. Essa clareza da sua identidade e essa convicção da sua identidade faz com que você se posicione, mesmo que ninguém acredite em você. Mesmo que ninguém acredite em você. Mesmo que as pessoas olhem para você com desprezo, com rejeição. Quem tem problema com rejeição aqui, procura uma mensagem que eu tenho lá no YouTube. Aprenda a ser rejeitada. Pensa numa mensagem boa. Foi do céu aquela. No dia eu pensei até que era o diabo. Deus falou comigo no banheiro. Você vai pregar hoje. Aprenda a ser rejeitada. Eu falei, tá amarrado. Repreendido em nome de Jesus. Davi sabia quem ele era. Apesar de todo mundo ali. Rei Saul não sabia quem Davi era. Os soldados não sabiam quem Davi era. O Golias não sabia quem Davi era. Os seus irmãos sabiam, mas não acreditavam. Os seus irmãos sabiam, mas eles não acreditavam. Eles não davam crédito a Davi. Eles não davam crédito a Davi. Mas Davi tinha convicção de quem ele era. Eu sou filho amado. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou ungido rei. Eu tenho autoridade. Eu tenho governo. Eu tenho sido treinado. Ninguém tá vendo. Ninguém vê o tanto que eu treinei lá cuidando daquelas ovelhas. Ninguém viu, queridos, Davi matando o urso. Ninguém viu Davi matando o leão. Ninguém me viu. Ninguém me viu quando eu estava lá pregando para os meus pratos, pregando para os meus espelhos. Quando eu estava lá estudando incessantemente naquelas madrugadas. Ninguém me viu. Quando eu passei anos orando de 8 a 10 horas todos os dias. Com um cronômetro no pescoço. Nem mastigava chiclete. Ninguém viu. Mas eu sabia quem eu era. Eu sei quem eu sou. Davi sabia quem ele era. E eu quero te perguntar. Você sabe quem você é? Você tem convicção de quem você é? Quando Davi chega naquela batalha, ele não só entrega o pão, os grãos e o queijo, mas ele corre para a batalha. O lugar de Davi era na batalha. O lugar de Davi, queridos, o coração de Davi era um coração de guerreiro. O coração de Davi era um coração de conquistador. Davi corre para a batalha. Davi apaixonado para vencer as guerras aqui dentro dele, estava reverberando o chamado
Dentro dele estava reverberando a sua identidade, estava gritando lá dentro. E mesmo que ninguém o conhecia, a intencionalidade de Davi fez com que ele perguntasse: o que é que vão dar para quem matar o gigante? E ele já disse quem é esse incircunciso filisteu, quem é ele para afrontar o Deus vivo, quem é ele para afrontar o exército de Israel. Querido, o olhar de Davi era diferente de todo aquele exército. O olhar, a mentalidade de Davi era diferente da mentalidade de todo mundo. Para de se comparar com todo mundo. Para! Ah, mas eu sou estranha. Eu quero ser estranha mesmo. Eu quero ser esquisita mesmo. Eu não quero ser igual a ninguém, não. Durante anos na minha vida, eu tentei parecer com os outros, porque eu era estranha, eu não encontrava ninguém que era parecido comigo. Eu era um ponto perdido no mundo. Ninguém falava a minha linguagem, parece que eu era um ET. Era a sensação que eu tinha. Era essa a sensação. Então eu tentava me parecer com a Joyce Meyer, que é mais tranquila, mais elegante. Tentava me parecer com os treinadores, a forma como eles fazem, tal e tal. Até eu entender que eu sou única, queridos. Tem muitas pessoas, muitas pastoras no mundo, muitas, milhares delas, mas eu sou eu. Não tem ninguém igual a mim, ninguém. Ninguém vai ministrar como eu ministro, ninguém vai falar como eu falo e ninguém vai fazer o que Deus me chamou para fazer. Ponto. Como eu não vou fazer o que elas foram chamadas para fazer. E Deus vai me usar do jeito dele, da forma dele. Mas eu preciso reconhecer a minha identidade, quem eu sou. Davi, ele sabia quem ele era. Ele se posiciona na guerra. A mentalidade de Davi era diferente de todo mundo que estava ali. Todo mundo estava com medo, amedrontados, paralisados, desesperados. Ninguém tinha coragem para enfrentar o gigante, ninguém. E outra, ninguém tinha coragem nem de falar nada. Tinha 40 dias o gigante indo na linha de batalha afrontar o exército. Vê se tem um homem aí. Procura um homem para me vencer que a gente vai ser escravo de vocês. Procura aí se tem homem aí. Mas Davi, ele foi intencional. Você não procura na palavra inteira se você encontra algum lugar onde Deus mandou Davi ir. E Deus disse para Davi, sobe para a guerra. E Deus disse para Davi, enfrente o gigante. E Deus disse para Davi, eu sou contigo e vou fazer você vencer essa guerra. Procura aqui para você ver se você acha. Você não vai achar. O que fez Davi subir para a guerra? Intencionalidade. Ele sabia do chamado dele. Ele sabia do que ele carregava. Ele sabia que Deus tinha o chamado como rei, como guerreiro, como um conquistador. O coração dele reverberava. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele já tinha vivido lá nos campos que ninguém viu. E ele se posiciona em intencionalidade. Tem pessoas que passam uma vida inteira, mas ninguém me dá oportunidade. Faça a sua oportunidade, minha filha. Faça a sua oportunidade. Intencionalidade. Seja intencional diante da vida. Quem não se expõe, não conquista. Davi podia ter pensado, meus irmãos não acreditam muito no meu chamado. Eles vão me criticar na frente de todo mundo. Eles vão querer me humilhar. Eu vou passar vergonha, então vou voltar para casa. Para. Se exponha. Dê a cara para bater. Se posicione diante da vida. Quem não se expõe não conquista. Davi se expôs. Davi foi intencional. Intencional em ir para a guerra. Intencional em ser enxerido.
Ai, eu não quero incomodar. Parabéns, você vai ficar no lugar onde você está. Vai passar uma vida nesse lugar. Sem viver o novo de Deus. Tem uma frase de uma mulher que eu tenho até uma camiseta que fala assim, ó, quem teme o ridículo não se aproxima do extraordinário, não vive o extraordinário. Quem teme o ridículo não vive o extraordinário. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Comece a pensar o que Deus pensa de mim, o que Deus está falando de mim, o que Deus tem de projetos para a minha vida. Às vezes, queridos, Deus não precisa te dar uma revelação. Às vezes é muito nítido para onde Ele está te mandando. Deus chamou Davi como rei. Deus chamou Davi como guerreiro. Deus chamou Davi para vencer batalhas. Estava no DNA dele. Ele foi o rei que mais conquistou na face da terra. Até hoje, todo mundo, o mundo inteiro, queridos, conhece Davi. Davi é uma das figuras mais conhecidas ao redor do mundo. Até hoje, Davi é famoso. Até hoje, Davi é um sucesso. Ele sabia do chamado de Deus. E tem momentos, queridos, que Deus, de fato, Ele não vai trazer ali, faz isso, faz aquilo. Você já sabe, aqui dentro de você. Você já sabe. Eu sabia que eu tinha sido chamada para ministrar a palavra de Deus. Mas eu estava em um ambiente que dizia, você não pode ministrar. Você é mulher. Deus não chama mulheres. Só que aqui dentro, estava aqui, ó, reverberando, reverberando. Eu poderia ter ficado nessa ambiência e ter dito, verdade, Deus não chama mulher, vou ficar quietinha aqui. E quantas milhares de pessoas eu tinha deixado de alcançar em Deus? Se eu não tivesse entendido e sido guiada pela presença do Senhor. Às vezes, queridos, você não vai ouvir uma voz, mas Deus vai te impulsionar. Eu tenho certeza, biblicamente, você não vê Deus falando com Davi, sobe Davi para a guerra, pergunta o que é que vai ganhar e vai contra esse filisteu que eu sou contigo. Só que aqui dentro de Davi, ele foi impulsionado a se posicionar, porque era o chamado dele. Era o chamado de Davi. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para algo muito precioso, abençoador e poderoso. Você não é obra do acaso, você tem um propósito. Deus te chamou e você precisa ser intencional para o cumprimento desse propósito. Você precisa ser intencional nas suas atitudes, nas suas ações, na sua postura, no seu posicionamento. Para com essa conversa de dizer, mas eu não estou com vontade. Faz sem vontade. Intencionalidade é fazer o que precisa ser feito. Eu sou intencional. Eu me posiciono intencionalmente. Davi sobe e ele pergunta, o que é que vão dar para quem mata o gigante? Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é ele? Tá afrontando. Vou matar. Queridos, aquilo que Davi fala, ele cai no ouvido do rei. Quando cai no ouvido do rei, o rei manda chamar Davi. E ali, a história de Davi começa a mudar. Talvez você está orando pelo ano de 2024. Senhor, que meu ano seja diferente. Que meu ano seja um ano extraordinário. Que meu ano... E às vezes, Deus está lá de cima dizendo, minha filha, dá passos. Minha filha, sai do lugar. Minha filha, faz tal coisa, faz o que precisa ser feito.
Se posicione. Seja intencional. Se mova no teu casamento, se mova na educação dos seus filhos, se mova na tua espiritualidade, se mova em cuidar da sua saúde. Entende isso? Ali a vida de Davi começa a ser mudada. Ali ninguém conhecia Davi até aquele dia. Ninguém conhecia Davi até aquele dia. Se Davi não é intencional em subir para a guerra, se Davi não é intencional em perguntar, quantas vezes você estava em lugares estratégicos, mas que por vergonha você voltou para casa sem se posicionar? Quantas vezes você estava em ambiências estratégicas, diante de reis, e você não soube aproveitar a oportunidade que Deus te deu? Acredite, queridos, todos os dias nós temos oportunidades. Às vezes, Deus nos coloca diante de libertadores. Libertadores financeiros, libertadores emocionais. Às vezes, Deus nos coloca diante de libertadores. E às vezes a gente tem a oportunidade de ser intencional nas nossas decisões. De dar um passo a mais. E muitas vezes a gente vai embora sem fazer. Sem fazer, sem se posicionar, sem falar. Não quero ser enxerida, eu não quero que... O que vão pensar de mim se eu der opinião? O que vão pensar de mim se eu me posicionar? O que vão pensar de mim? Que pense. O que as pessoas pensam de você não define quem você é. Até aquele dia ninguém conhecia Davi, só os irmãos dele. Mas daquele dia em diante, pela ousadia de Davi, pela coragem de Davi, pela fé de Davi, pela força de Davi, pela intencionalidade de Davi, meu amigo, eu vou dizer para você, Davi naquele dia, ele se tornou conhecido dos israelitas e se tornou conhecido dos filisteus também. Ele ficou conhecido pelos o seu próprio exército, que naquele dia Davi entrou no exército. Você quer saber? Daquele dia a história de Davi mudou. A postura, a intencionalidade, a coragem, a fé, a ousadia. Tem coisas na nossa vida, queridos, que elas não vão acontecer. Ouça isso. Eu vou te poupar de muito tempo perdido. Tem coisas na nossa vida que não vão acontecer se a gente não for intencional. Se a gente não se movimentar na direção que precisa se movimentar. Se não for ousado para se mover assertivamente. Durante anos, eu orava e falava: Deus, Senhor, que alguém me dê uma oportunidade, que alguém abra uma porta, que me chamem para pregar. Sabe quantos convites que eu recebia? Nenhum. Recebia convite nenhum, não. Ninguém nem sabia quem eu era. Da onde que veio essa? Quem é você? Agora eu sabia quem eu era. Eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu tinha uma palavra de Deus para libertar a gente. Eu sabia que Deus ia me usar. Só que aí eu falava: Deus, Senhor, ô Pai, que alguém me convide, Senhor, que a porta se abra. Queridos, eu imaginava que um belo dia Deus ia abrir a porta e ia dizer: passa por ela, minha filha. E eu comecei, queridos, a entrar em um lugar de frustração.
Eu comecei a entrar em um lugar de extrema frustração. E outra, com alguém que eu não podia me frustrar. Porque nenhum dos seus planos são frustrados. Mas eu comecei a ficar frustrada com Deus. Eu falava, como que Deus disse que eu sou mãe de multidão? Como que Deus disse que me chamou? E cadê? Por que que ninguém me convida? Cadê os convites? E eu chorava. E tava eu lá, pregando para minhas panelas, pregando para o meu espelho. Mas aí, eu falei, não. Aí Deus começou a me impulsionar para a internet. Impulsionar para a internet. Impulsionar para a internet. Eu falei, vou para a internet. É isso. E eu comecei a criar oportunidades. Hoje, quem diz não pro convite sou eu. Não posso. Ano passado eu disse tanto não. Tanto não. Não tem agenda, não tem agenda, não tem agenda, não tem agenda, não tem agenda. Não tenho agenda. Não tenho a agenda. Esse ano eu já recebi um monte de convite. Porque eu ainda vou definir qual é a agenda que Deus tem para mim, o céu tem para mim. Só que naquela época, lá atrás, eu precisei ser intencional. Eu precisei começar a me mover, porque eu sabia quem eu era, mas os outros não sabiam. Davi sabia quem ele era. Mas o filisteu lá, ele não sabia quem Davi era. Tanto que quando Davi vai, ele fala assim, vocês mandaram um menino para lutar comigo. E o filisteu amaldiçoa. Davi falou assim, olha, ainda hoje, Davi fala, ainda hoje. Davi se posiciona, queridos, porque ele sabia quem ele era. Clareza de identidade, coragem, ousadia, intencionalidade. Tem coisas na tua vida que você vai precisar dar passos intencionalmente. Tem coisas na sua vida que você vai precisar sair desse lugar. Ah, eu não tenho vontade. Ah, eu sou muito preguiçosa. Ah, eu não consigo. Pode sair desse lugar. Pode sair desse lugar. Você vai precisar realmente se posicionar para começar a subir para os lugares da guerra. Sabe por quê? Porque depois de toda guerra tem um despojo. Depois de toda guerra tem um milagre. E depois de toda guerra você vai para um lugar de bonança. A gente não pode correr das guerras. A gente não pode. O grande problema é que as pessoas elas não querem problemas. Acham assim, não, que o Senhor me livre de todo problema. Não, a gente precisa orar para Deus nos livrar do mal. Mas a gente precisa orar para Deus nos ensinar a resolver problemas. Porque atrás de todo problema, atrás de toda guerra, atrás de todo gigante, tem recompensa. Eu só posso contar a quantidade de milagres que eu conto hoje para minha vida. Porque eu atravessei problemas. Eu venci gigantes. Porque se eu não tivesse vencido os problemas e vencido os gigantes, eu não podia testemunhar do que Deus fez na minha vida. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para que você comece a dar passos na direção do seu chamado e do seu propósito, intencionalmente. Deus te trouxe aqui para que você comece a dar passos. E talvez os passos que você precisa dar é em direção à guerra. Talvez você esteja correndo dela. E Deus está dizendo, vai para cima dela. Vai para cima. Vou te dar sabedoria, vou te dar capacidade, vou te dar estratégia. Para que essas guerras sejam vencidas. A partir daquele dia em diante, Davi começa a ser reconhecido pelo seu próprio povo.
E Davi começa a ser reconhecido por todos os seus inimigos. Tudo quanto é inimigo temia Davi, queridos. Tudo quanto é inimigo temia Davi. As mulheres começam a cantar. Saul feriu 1000 homens. Mas Davi, milhares de homens. Davi começa a receber até música com os seus feitos. Mas Davi foi forjado, foi treinado, foi conduzido pelo Senhor até chegar nesse lugar. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que existe um caminho de intencionalidade. Existe um caminho, como a gente falou há 2 dias atrás, de decisões. E aquilo que é tua responsabilidade, Deus não vai fazer. Aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Para finalizar, outro dia eu encontrei com uma pessoa e aí conversando, ele falou bem assim: ah, minha mulher tá grávida de novo. Eu falei: é mesmo? É. Acho que era o 5º filho. Ele vou fazendo filho, né? Deus toma conta, eu faço a obra de Deus e Deus faz tomar conta dos meus filhos. Aí na hora, a Sumaí não dá conta, né? Eu sou tomada. E aí na hora eu intervi, eu disse não. Não é responsabilidade de Deus educar os seus filhos. É sua responsabilidade. Se você não fizer, não será feito. Porque é muito fácil, queridos, a gente colocar na conta de Deus aquilo que não é responsabilidade de Deus. Tem pessoas orando pelo seu casamento, mas tem coisas que você precisa fazer que Deus não vai fazer. Às vezes, tem pessoas orando pela vida financeira, mas tem coisas que você vai fazer que não é Deus que vai fazer. Para de gastar, para de cavar esse buraco. Se posiciona de uma forma diferente. Tem coisas, queridos, que nós estamos orando, mas que Deus está dizendo assim: olha, seja intencional nessa mudança. Seja intencional nessa postura. Seja intencional nesse posicionamento. Quando eu pego o meu caderninho profético, se você não tem um, você precisa ter. O que é um caderno profético? É anotar aquilo que Deus está falando com você. O que Deus tem falado nos últimos dias ao seu coração? Quais são as visões que Deus tem dado para você? Quando eu pego o meu caderno profético e eu ponho aqui o ritual da Sumaí, da transfigurada Sumaí, e eu coloco aqui, ó, tudo que eu vou fazer na minha manhã. E tem dias que eu quero fazer isso aqui? Não. Tem dias que eu não quero, não. Tem dias que eu quero é dormir. Só que quando eu coloco isso aqui, olha, Sumaí, quando você acordar pela manhã, você vai orar, você vai fazer a leitura da Bíblia. Junto com a leitura da Bíblia, eu oro em línguas, tá? Junto com a leitura da Bíblia, eu tô lendo a Bíblia, eu tô ouvindo a Bíblia, eu tô lendo com os meus olhos e eu uso a minha boca para orar em línguas. Faço minha visualização, declarações, o eu sou. De manhã eu faço alongamento e agachamento, leitura de livro, mais oração em línguas, escrever minhas metas e meu agradecimento escrito. Quando eu faço essa listagem de coisas para fazer todas as manhãs, o que eu estou sendo? Intencional. Eu não quero ser como todo mundo é. Eu quero ser aquela que Deus me chamou para ser. Eu não quero ser a Sumaí de 2023. Eu quero ser a Sumaí da nova versão de 2024. Eu não quero errar os mesmos erros que eu errei ano passado. Errei, um bocado. Se eu tiver que errar, que eu erre novos erros. Eu quero ser intencional e eu quero ser assertiva. Intencionalidade fala de você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. E ser intencional para construir, muitas vezes, oportunidades. E que a partir de agora, você possa colocar essa palavra de intencionalidade assim, ó, dentro do seu coração.
Você possa gravar essa palavra. E que você possa dizer para Deus hoje, Senhor, assim como Davi subiu para a guerra intencionalmente, assim como Davi foi enxerido de perguntar o que vão dar, o que eles estão dando para quem matar o gigante. Assim como Davi se apresentou, ainda sendo um menino. Assim como Davi pegou uma funda e 5 pedrinhas dentro de um rio. Ele foi intencional em buscar aquelas pedras. Ele foi intencional em pegar a arma que ele tinha destreza. Porque nem sempre a gente vai usar as armas que o outro está usando. Fulano fez isso e aí deu certo para ele, não. Qual é a arma que Deus me deu? Qual é a arma que Deus me entregou? Davi foi intencional. Ele buscou... Ele não usou a armadura de Saul, porque não cabia nele. Ele não usou a espada de Saul, o escudo. Ele não usou. Mas ele foi intencional na arma que ele tinha habilidade. A intencionalidade em dar passos. Intencionalidade naquilo que você fala. Intencionalidade naquilo que você vê, naquilo que você assiste. Intencionalidade naquilo que você ouve. Intencionalidade nas pessoas que você se conecta. Intencionalidade nas guerras que você entra e nas guerras que você sai. Não é toda guerra que eu entro. Eu pergunto pro meu pai, Senhor, essa guerra é para mim ir? Não, essa eu não vou, não. Intencionalidade na sua agenda. Na sua agenda, no que você faz. Intencionalidade no ritual que você vai ter para a tua vida. Intencionalidade na tua saúde, na água que você bebe, na comida que você come. Intencionalidade na sua atividade física. Intencionalidade nos abraços do seu filho. Intencionalidade de como você trata o seu esposo. Intencionalidade do quanto você vai na igreja. Intencionalidade de como você trata as pessoas. Intencionalidade em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Que hoje Deus grave a palavra de intencionalidade no teu coração. E que você saia daqui. Se tiver que subir a guerra, suba. Se tiver que se expor, se exponha. Se tiver que desagradar, desagrade. Se tiver que dizer não, aprenda a dizer não. Seja intencional para que você viva todo o plano, todo o projeto e todo o propósito de Deus. E se é para agradar, escolha hoje. Escolha hoje. Agradar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu escolhi alguns anos na minha vida, eu escolho todo dia agradar o Senhor. E em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. No nome de Jesus. Selminha tá dizendo aí, ó, gratidão por essa mentoria gratuita, que muitas de nós não teria como pagar. Você tem transformado meu coração. Louvado seja Deus por tua vida, minha irmã. Minha irmã amada do Senhor. Deus é bom. Intencional na amizade, exatamente. Intencional em tudo, queridos. Intencionalidade, essa palavra de intencionalidade foi uma das palavras que mais gerou transformação na minha vida. E eu sou intencional. Se eu conheço alguém intencional, essa intencionalidade sou eu. Inclusive, eu falei que eu vou fazer um cordão, um colar. Vou investir em um colar de ouro pra mim com hashtag intencionalidade. Ou seja intencional. Tô escolhendo. Seja intencional. Vou escrever. Não tem como a gente escreve o nome e bota uma plaquinha assim? Só pra você ver o nível de impacto que isso gerou na minha vida. Oremos. Senhor, nós oramos. Queremos te louvar por essa manhã. Queremos te agradecer pela tua palavra.
coloca em nós, escreve no nosso coração. Deus, a intencionalidade para que nós possamos dar os passos necessários para viver o teu chamado, o teu propósito e tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas desde a eternidade. Que nós sejamos intencionais no cumprimento do teu propósito. Que nós sejamos intencionais com os nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida física. Que nós possamos tomar as decisões certas. Se é necessário subir a guerra, que nós sejamos intencionais para subir a guerra. Que nós sejamos intencionais para, Senhor, vencer os gigantes. Que nós sejamos intencionais para enfrentar os problemas. Pai, que a intencionalidade faça parte da nossa vida a partir de hoje, de uma forma muito clarificada. Que o nosso coração, Pai, seja amadurecido em Ti. E que verdadeiramente, Pai, nesse ano de 2024, nós possamos nos ver intencionais nas nossas atitudes. Não fazendo aquilo que queremos fazer, mas aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes, ó Pai, a nossa carne luta contra o espírito e muitas vezes somos paralisados pela preguiça, auto-engano. Ó Deus, o lugar da zona de conforto, do deixa para depois, a procrastinação, esse demônio da procrastinação que muitas vezes faz adiar decisões importantes que precisam ser tomadas. No nome de Jesus, que nós sejamos tomados, como Davi foi, pela intencionalidade, ousadia, coragem e fé. Ó Deus, e que nós possamos viver o plano, o projeto e todas as trajetórias do Senhor. Oramos nessa manhã agradecidos por essa palavra, pela tua voz que está ecoando no nosso coração. Que o teu Espírito, Senhor, seja aquele que nos ensine todos os dias. Nos rendemos a Ti, Pai. Nos rendemos a Ti. E Te agradecemos por essa manhã tão preciosa na Tua presença. E que as decisões que precisam ser tomadas, Pai, sejam tomadas ainda nesse dia, no nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém de novo.